Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com aparência de ovelhas, mas por dentro são lobos rapaces. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Portanto, é pelos seus frutos que os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é que entrará no reino dos céus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Meus caros, nossa realização no tempo como filhos de Deus e, portanto, e depois a nossa felicidade na vida eterna depende da superação de um obstáculo que está em nós desde o pecado de nosso primitivo pai Adão. Depois que Adão pecou, a primeira providência que ele tomou foi esconder-se de Deus, ocultar-se das vistas de Deus. Ele deixou de confiar no Senhor. O pecado produziu na inteligência de Adão uma escuridão que não lhe permitia mais identificar o seu Criador como seu maior benfeitor. Porque agora ele tinha caído em pecado e ele não sabia qual seria a reação de Deus ao saber que ele havia desobedecido. Por isso, então, ele foge da presença do Senhor. Mas há aqui um erro grave cometido por Adão e que se reproduz, se multiplica ad infinitum nas gerações que se seguem. Porque também nós fomos formados numa espécie de mentalidade que dá razão a Adão. Nós temos dúvidas de que, de fato, Deus seja amigo de nossa felicidade. Porque, afinal de contas, o Evangelho de Cristo é estreito, é apertado. Os mandamentos, para alguns, são inviáveis. E certas normas e regras da vida cristã não podem ser praticadas porque parecem anacrônicas, fora do tempo.
Por causa desta impressão falsa, soprada como uma brasa por Satanás, de algum modo deixamos de confiar que Deus seja efetivamente amigo de nossa felicidade. E Ele não é apenas o amigo da nossa felicidade, mas é o primeiro interessado nela. E Ele não é apenas o primeiro interessado nela, mas Ele mesmo é a felicidade de sua criatura racional. Você entrega as sementes aos pássaros e o céu para eles voarem, eles estão contentes, não precisam de mais o quê? Mais nada. Os peixes que se movem nas águas, nos rios e nos mares, tendo encontrado as condições nas águas para viverem, o alimento lá para o seu sustento, não precisam de mais nada. Os animais de carga, dê a eles um bocado de capim de feno. Pronto. Não querem outra coisa. Mas nós não. Todos nós temos aqui uma ou mais cicatrizes de quando fascinados por alguma criatura, não importa a qual, também aquelas que se movem sobre duas pernas, nos convencemos de que naquilo estava todo o nosso bem. E de repente, o único bem que conseguimos da nossa dedicação e do nosso investimento cego na criatura não foi outro a não ser a de uma ilusão de felicidade. Não estava lá o que tínhamos certeza que estava. Estávamos certos e fizemos oposição cerrada aos que tentaram nos abrir os olhos quanto a certos exageros e excessos da nossa parte no trato com as coisas criadas. Não quisemos ver, não quisemos ouvir. E alguns aqui, nós, vamos levar até o túmulo, até o nosso último dia, as consequências desse tipo de cegueira e de obstinação. Deus, sendo quem Ele é para nós o sumo bem. Não há outro. E as criaturas que deveriam servir como uma espécie de degraus de uma escada para nos conduzir até a fonte de todo o bem, as criaturas que em diferentes graus manifestam algo da bondade de Deus, da verdade de Deus e da beleza de Deus, como degraus, umas mais, outras menos. Quando encontramos esta escada, paramos em algum degrau. Deixamos de avançar e de subir. Deixamos de avançar e de subir. Paramos num determinado degrau, porque então achamos algo que aparentemente podia responder aos nossos anseios. Mas vocês sabem, meu irmão,
Há uma lei que rege tudo o que está criado, porque tudo que está criado está sob o império do tempo. E o que era novo ontem, hoje está velho. O que era belo, hoje ficou feio. O que era saudável antes, agora está doente. O que era vivo, o que estava vivo, morreu, passou, acabou. E mesmo, olha, é uma coisa curiosa, me desculpe aqui da minha experiência pastoral, e há pessoas que quando se dão conta de que estavam iludidas, passam para a ilusão seguinte. Ao invés de refletir, de pensar, uma vez que Deus não permite nenhum tipo de decepção a não ser para instruir, para fazer a pessoa acordar para a verdade, ao invés dela pensar, ela deixa uma ilusão que já era ruim para outra pior ainda. Pior ainda. E assim, meu querido, de ilusão em ilusão, de mentira em mentira, vai até o seu último dia. E seria interessante aqui para nós uma experiência parecida, uma graça, vamos chamar de experiência, uma graça parecida com aquela que Deus Nosso Senhor concedeu a Santo Agostinho, que quanto ao que estamos meditando, chegou a esta bem-aventurada conclusão, quando disse: Tu estavas comigo, Senhor, mas eu não estava contigo. Sempre estivestes comigo, eu, porém, nunca estive contigo. E agora, então, feitos estes esclarecimentos, podemos como que dar à oração o seu devido lugar, a sua primazia. Porque no contexto do tempo, o que temos para nos unir a Deus, que é a felicidade em si mesmo, o que temos para nos unir a Ele é essa graça chamada oração. Oração. Que deveria ser, para um fiel esclarecido e instruído, a coisa mais fácil de fazer. E aqui é preciso dar um esclarecimento. Evidentemente que a oração mental, chamada meditação, ou a oração vocal, não se podem fazer a todo tempo. Nem os religiosos, nem os padres podem. Nem os monges nos mosteiros conseguem. Porque temos uma série de outras obrigações e responsabilidades que não nos permitem propriamente um ato objetivo de devoção. Mas assim, guarda bem, assim, um modo permanente, um modo de orar, de unir-se a Deus, que não conhece
interrupção, que não é aquele que se consegue por palavras, mas pelo desejo. Pelo desejo, ainda que estejamos na maior atividade, cheios de compromissos e de responsabilidades, pelo desejo, podemos estar permanentemente unidos a Deus. Quando, fazendo tudo o que temos que fazer e passando por tudo o que temos que passar, fazemos o que temos que fazer e passamos por aquilo que temos que passar em união com o Senhor, para a glória do seu bendito nome. Para a glória do seu bendito nome. E a glória de Deus é a manifestação das perfeições dele nas coisas que ele criou. É assim que damos glória a Deus, que a criatura racional, dotada de inteligência, glorifica o seu Criador e o seu Senhor. Quando pelo desejo, procurando a Deus, não quer outra coisa a não ser naquilo que faz e naquilo que sofre, naquilo que ganha, naquilo que perde, naquilo que vem, naquilo que vai. Não quer outra coisa, não procura outro bem a não ser o Senhor e o seu amor. E essa doutrina que hoje expomos aqui nesta catequese, neste sermão, ajudaria muita gente a cessar esse divórcio, essa dicotomia entre fé e vida. Porque a coisa mais fácil hoje, e da qual somos acusados, e muitas vezes com razão, é rezar uma coisa e viver outra. Porque o nosso desejo não acompanha a nossa oração. Ainda que formalmente isenta de erros, de heresias, ainda que refinada pela poesia, pelo canto litúrgico, se o teu desejo não acompanha a tua oração, como pode Deus ouvi-la? Como pode uma oração dessa produzir qualquer tipo de fruto? Você que não leva a sério as coisas que diz a Deus, porque diz uma e faz outra. Como pode supor que Deus vá ouvir o que você fala? A oração, como eu a descrevo, concede a suma sabedoria aos mais simples e ignorantes. Porque por meio dessa oração, os simples são instruídos e se tornam mestres dos outros. Ainda que sem acesso a livros e a grandes mestres. O que assim, com o desejo, se volta permanentemente para Deus e assim está em comunhão com o Senhor, ainda quando dorme,
não cessa de fruir uma perene alegria e paz de alma. Vocês sabem que as tempestades, os ventos, só podem criar tormentas, atormentar a superfície do mar. O fundo não. Não há tempestades no fundo do mar. Não há. De modo que o homem assim, a mulher assim, burilados por Deus, pela oração, estão sempre em paz. Ainda que tenham que enfrentar o diabo face a face. E é, sem sombra de dúvida, o que nós mais precisamos. Se vencermos, então, esta tentação que foi engendrada em nós desde os nossos primeiros dias, que temos que olhar para Deus, porém à distância, com suspeitas, porque logo vamos descobrir que Ele quer o que nós não queremos e não quer o que nós queremos muito. Esse é o argumento do espírito do mal para afastar os homens do Senhor. E o que é, meu irmão querido, minha irmã amada, o que é um mandamento, um sacrifício, a virtude da paciência, a virtude da castidade? O que é o próprio martírio para aquele que bebe pelo desejo nas fontes da vida que estão em Deus. Não é Ele que é exigente demais. Nós é que não rezamos direito. Nossa oração é precária e deficitária. Porque rezando, o nosso desejo continua em nós. Somos como quem despachou um bonito pacote pelos correios. Um pacote de presente, muito bem fechado, com o laço, que não tinha nada dentro. Nada. Nada. Estejamos atentos, senhores. A falta desta luz pode frustrar toda uma existência. E a pessoa que não sabe, escute aqui, quem não sabe pelo que está vivendo, não sabe também pelo que vai morrer. Quem não sabe pelo que vive, não sabe pelo que morre. Então, hoje o Espírito Santo e a esposa,
o Espírito Santo e a Igreja Católica, a esposa, apelam, porque Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ele não. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Mas nós precisamos. Nós precisamos porque um juízo honesto, sobretudo para os que já estão com mais idade aqui. Talvez aí os jovens ainda tenham ilusões, demorem algum tempo para acordar. Mas nós, que já passamos de meio século de vida, não temos direito a certos enganos e ilusões. Meu irmão, as coisas estão passando por nós e nós pelas coisas. Elas escapam de você e você escapa delas. Não adianta espernear. Não adianta. Assim é e assim será. Cuidado, porque ninguém de nós vai poder dizer, até com um certo grau de hipocrisia, ah, minha vida não deu certo. Se não der, não permita a Deus que isso aconteça. Caso sua vida não dê certo, o senhor e a senhora já sabem por quê. Lembra que te foi dado pelo batismo o dom da piedade, pelo qual você, unindo-se a Deus, frui tem uma prelibação, um antegozo daquela felicidade conhecida só pelos eleitos, pelos santos na glória. Contanto que você resgate o teu desejo sequestrado por coisas, situações e pessoas, sobretudo pelas tuas paixões não mortificadas. E quando isso acontecer, quando você, pela graça de Deus, conseguir resgatar o teu desejo, então poderá reverberar Santa Teresa d'Ávila, que diz: tudo passa, a quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.